Sejam bem-vindos ao Barzinho Nerd. O quinto episódio de Invasão Secreta chegou com tudo, com bastante ação e também traição. Mas ainda tem algumas perguntas para responder. Então puxa uma cadeira, senta aí com a gente e bora bater um papo sobre esse novo episódio. Olá, meu nome é Luan. Esse novo episódio trouxe bastante ação e muita traição aí, com Skrull traindo Skrull, Nick Fury formando novas alianças, bastante coisa acontecendo. Fala pessoal, meu nome é Werner. E antes da gente começar o bate-papo, eu já te peço para deixar um like aí nesse vídeo, porque senão você vai esquecer. Então já deixa o like de uma vez, dá esse apoio pra gente, porque ajuda muito o canal. Então vamos começar para falar do episódio, né? Igual você falou, a gente teve traições, né? Acho que a gente pode começar falando nisso, né? Teve um motim contra o Gravik. Né? A gente achou que o Gravik lá ele tinha aquela pose dele de descolado e tal. Não, que o importante é a causa, não sou eu. Aí agora tá se revelando, né? Ele tá se revelando um ditador. Uhum. Tá mostrando que ele é mais vilanesco mesmo do que um herói por uma boa causa. Uhum. E ele não tá mais focado tanto na causa, assim, né? Parece que ele tá muito mais querendo buscar poder mesmo. Sim. Do que só achar um lar para os Skrulls, conseguir um lar para os Skrulls. Pois é. E aí a gente tá vê querendo poder para si próprio. Aí virou aqui um pouco mais clichêzão, né? Um pouquinho mais clichê. Mas ainda tá legal, né? Teve um desenvolvimento legal, assim, eu pelo menos na minha visão. Mas eu vou ser bem sincero, esse episódio, na minha opinião, ele deu uma caída, né, em relação aos outros. Eu achei que eu tava esperando coisas diferentes ali, pode ser a minha expectativa também, mas pra mim, principalmente do começo da série, deu uma caída, né? Eu não estava com expectativa nenhuma sobre que caminho ia tomar, então não tive decepções não. Porque eu acho que assim, no começo da série, né, já deu pra ver que o foco seria muito mais o Nick Fury, que não seria aquela coisa de escala gigantesca igual é o arco nos quadrinhos, Sim, né? sim. Então assim, eu já não esperava que ia aparecer Vingadores, que ia aparecer grandes heróis sendo Skrulls, né? Só que a minha expectativa estava que fosse uma escala um pouquinho maior, porque estava sendo construído isso, né? A gente comentou nos primeiros episódios que a gente achava que ia mostrar os Skrulls chegando nas grandes posições do governo. E eles já estavam. A gente achou que ia mostrar eles começando a desenvolver os poderes. Eles já estavam. E já estava. Só que agora é isso. Tipo assim, eles não têm o Gravik, por exemplo. Só ele tá como Super Skrull. Ele não tem nem uma tropinha ali para poder ir de frente. Ele tá querendo, parece que é só ele ser o Super e não tá querendo meio que um exército. Se de chamar Capitã Marvel ali, ó. Não, tipo assim, por mais que ele esteja poderoso, ele não dá conta dos Vingadores sozinho. Pois é, e no início dava, pelas falas do próprio Gravik, em episódios anteriores, dava a sensação assim que ele queria formar um exército de Super Ele Skrulls. fala, todos vamos virar Super Skrulls. Aí agora é só ele, não, sou eu. Teve ele matando o braço direito dele lá, né? E aí você fala, cara, o Gravik, além de estar agora se mostrando muito mais egoísta, querendo poder só pra ele tá tendo esse problema de ele não confia em ninguém, só que se ele não confia em ninguém, ninguém consegue confiar nele também. Ninguém confia nele. E por isso que foi traído. Né? Pois é, e ele também está traindo os Skrulls, porque ele vai sacrificar. Verdade, Ele já colocou como opção de jogar aquela cidade, a Nova Skrull, ser atacada pelos Estados Unidos, né? Na verdade, ele mandou o Rhodes Skrull colocar isso na cabeça do presidente, né? Pois é. Então, assim, a não ser que o presidente tenha ouvido o Nick Fury falando não confie no Rhodes, não confie no Rhodes. Pode ser que vai rolar esse ataque, né? Pode ser. E aí aumenta
tipo, se souber que isso foi, se vazar que isso foi ideia do Gravik, aumenta mais ainda a escala de insurreição contra ele. Sim, com certeza. Só que assim, eu acho que deve revelar muita coisa, né? No próximo episódio, que esse quinto episódio serviu muito para colocar as peças, né? Tipo assim, armar. Eu achei que não que já ia começar a ter uma resolução mesmo do que ia acontecer. Mas eu ainda senti nesse episódio ele só colocando as peças para ter o embate final. Só que se o próximo episódio for pequeno igual esse, vai ser corrido. Eu acho que tem coisas para resolver e vai ser corrido. E o que eu falei da questão da escala também é que se você tem vários Skrulls ali alinhados, uma tropa, nem que fosse, sei lá, uns 10 Super Skrulls, você tem um problema ali para resolver razoável, bem grande, né, na verdade. Só que, como é só o Gravik, e agora nem os Skrulls estão com ele, ficou aquela, é só derrotar o Gravik. Derrotou o Gravik e você acabou com um problema, assim, macro, né? Mas terminou naquele suspense de que, pô, será que o Nick Fury vai dar mesmo a fórmula, o DNA dos... Ah, é verdade, né? A gente teve a revelação nesse episódio do que é que o Gravik queria, né? Que é a tal da colheita, que é o DNA dos Vingadores, que o Nick Fury ficava catando aí depois das batalhas. Eu achei interessante, né? E pelo menos explicou por que o Gravik não tinha matado o Nick Fury até agora, né? Não Era uma questão que do nosso último bate-papo a gente chegou a falar sobre isso, né? Pô, ele poderia ter matado o Nick Fury e não atacou. Não, e aí eu assistindo o episódio, o braço direito do Gravik vira e fala assim: poxa, você poderia ter atirado nele, por que não atirou? Eu pensei, foi isso que eu pensei, foi isso que eu disse no bate-papo anterior. Pois é, né? O cara, ele representou a gente ali naquele momento, né? E depois ele se estrepou. Porque o Gravik chegou, mas pelo menos serviu para explicar, né? Por que o Gravik não tinha matado o Nick Fury. Não é só para irritar ele, para, vamos dizer, tirar tudo dele. Não, não, é porque ele precisa do Nick Fury, né? E assim, apesar de eu, na minha opinião, o episódio ter caído um pouco por causa dessas coisas, mas ainda tem bons momentos, né? Eu diria que, apesar de ter caído um pouco por causa dessas coisas, deu para quem estava querendo mais ação, deu mais ação. Teve mais ação mesmo. Foi um episódio bem corrido. Só teve um momento de fôlego, que foi aquela conversa bonita entre a Gaia e a Priscila. Né? E mesmo assim, já teve ação. Por ação, verdade. Teve aquela conversa entre as duas que foi muito bonita e foi interrompido por ação, e depois mais um momento de respiro ali com o pai da Gaia sendo cremado, né? E volta a ação depois. Volta a ação depois. E assim, uma coisa que eu acho que que a série brilha mesmo, são em diversos diálogos, né? E em algumas atuações. Eu acho que, em especial do Samuel Jackson e da Olivia Colman, que quando ela aparece, assim, pelo menos para mim, aquela mulher realmente brilha, velho. Dá um destaque aí pra Emilia Clarke, que ela tá fazendo tá legal, mas assim, a personagem dela ainda a personagem é imatura ainda. Só que eu acho assim, tanto a personagem quanto a atriz, porque não acho que a atuação dela tá ruim, eu não entendo nada de atuação, viu, gente? Só opinião de leigo. Não acho que a atuação dela tá ruim, só que quando você tem um diálogo da Olivia Colman com o Samuel Jackson, você vê dois atores, tipo, muito bons atores. Não, mas eu acho que a Emilia Clarke está entregando o texto maravilhosamente bem. Assim. Só que, ao mesmo tempo, tem umas coisas lá que eu acho que é da personagem, mas eu fico meio incomodado, né? Por exemplo, o pai dela faleceu, ela vai conversar com o Nick Fury, na hora que ele vai tentar, tipo assim, eu sinto muito, ela corta o papo furado. Velho, qual é que é dessa personagem? Ela, ao mesmo tempo, parece que ela tá triste, depois ela parece que não tá nem aí pro pai dela, né? Então, eu achei isso um pouco esquisito. Mas ela tá, né, nessa coisa dúbia desde o começo, né? Ela é uma pessoa dúbia
É, que desde o ela tá início. caminhando ali nos dois lados o tempo todo, né? Então, é uma das respostas que a gente tem por resolver é a personagem dela. Uhum. Resolver mais ou menos para que lado ela tá. Agora, uma coisa que eu gostei desse final foi quando o Samuel L. Jackson chegou lá na Finlândia, pegou o frasquinho, aí depois pegou tudo e colocou O tapa-olho, o né? tapa-olho. Eu senti como se fosse o Batman colocando a máscara. Até agora a gente viu só o Bruce Wayne. Agora a gente vai ver o Agora, Batman pelado, né? agora a gente vai ver agora a gente vai ver o Nick Fury. Eu Foi achei a sensação legal que me veio esse final, né? Que foi assim, ele se preparando pra pra batalha. batalha mesmo, né? E uma coisa que é interessante ele tem lá aquele aparato todo tecnológico para tirar um tapa-olho, uma arma e um sobretudo, né? Você vê que é um negócio high-tech e aí você fala assim, nossa, ele vai pegar um negócio muito foda. Não, é o tapa-olho dele, o Sobretudo. sobretudo. Pois é, mas eu senti que talvez por isso que eu senti, né, que fosse isso. Ali ele tá se tornando o Nick Fury que a gente conhece, ele tá se tornando como se fosse Batman vestindo Uhum. o uniforme, né? Eu achei legal essa parte também, mas uma parte que eu achei bem ruim, assim, que eu esperava que ia ser mais interessante, é aquela parte do hospital. Porque parecia meio sem sentido, que aí você fala assim, velho, é o presidente dos Estados Unidos. Parece que eles estão levando qualquer um ali naquela ala de hospital e não tem uma coisa, tipo, grandiosa ali. Pô, é o presidente dos Estados Unidos. Era pra mostrar, tipo, uma segurança gigante no hospital, um negócio assim. Só vem, tipo, Não, só filma com aquele corredor e aí depois lá aparece não era o nem Rhodes. não era nem pro Nick Fury estar lá para começo de Não, ele que conversa. levou o presidente, né? Pois é, mas eu falo assim, a segurança deveria ser tão grande que tinham de ter tirado o Nick Fury Muito antes, né? muito antes. Uhum. E aí tem aquela cena lá do Rhodes com o Nick Fury. A Skrull que tá no lugar do Rhodes, né? Que acho que é Rava, acho que é isso. Ela tá um pé no saco. Eu já tô louco pro Nick Fury dar um jeito nela, porque ela tá bem chata. Mas assim, eu achei que aquela cena ia ser muito mais impactante, né? Porque ela apareceu nos trailers, você é o homem mais procurado do mundo e tal, e aquele monte de gente apontando a arma, e tipo assim, ele só sai. Eu achei que ele ia ter que realmente fazer alguma coisa pra sair dali, mas não, ele só sai. Não, a propósito, teve uma cena lá, uma cena que me lembrou um filme. Aquilo lá é homenagem é homenagem, só pode. Naquela cena que Nick Fury. naquela cena que o Nick Fury tira, né, tá de velhinho e aí ele tira, o negócio me lembrou a cena do Vingador do Futuro. Qual será? O Vingador do Futuro e o Vingador do Futuro remake. Que Uhum. no Vingador do Futuro tem a cena que ele tá com uma mulher gorda Aí e sai, aí sei, sai aquela máscara toda. sai aquela máscara Só que toda. na E me verdade, lembrou também, e aí no remake eles fizeram colocando uma mulher gorda para desviar a atenção da gente, espectador. E aí colocam um velho, um cara mais velho e tal. E aí é bem semelhante ali, é meio que um holograma, alguma coisa assim que tá mudando a cara uhum. dele. Aquela tecnologia, né, o véu da viúva, já tinha aparecido tanto no Capitão América Soldado Invernal, quanto no filme da Viúva Negra, né? Já tinha aparecido aquela tecnologia. Eu E tenho que assistir o Soldado Invernal de novo. tem no final, tem Faz um anos. final inclusive a Natasha que tá com a máscara daquela lá. E aí também lembra muito o próprio Missão Impossível, que É, sempre tem o negócio das máscaras, né? Que é, eles sempre estão enganando o pessoal. É um clássico dessa coisa de espionagem, né? é. Apesar que ali, sim, na hora que eu vi o velhinho ali, eu já sabia, é o Nick Fury. Não, pois é. Não, ainda mostrou ali embaixo escrito assim, né? Procurado, o rosto dele. Mas assim, eu senti que
Pelo jeito que a cena foi composta, né? Como uma homenagem, né? Me pareceu ali uma referência ao filme. O que eu achei interessante, né, tipo assim, é esse paralelo que a gente tem disso de filmes de espionagem, que geralmente tem essas máscaras que dá para se passar por outra pessoa, e justamente é o tema da série, que são os Skrulls, né? Então, assim, o Nick Fury ele conseguiu fazer o que o Skrull faz, né? Tipo, de se passar por uma outra pessoa aleatória, né? Mas eu achei interessante também. Mas no final, assim, agora que a gente vai ver o que vai acontecer, e a pergunta que ficou no mesmo foi, para quem o Nick Fury ligou, né? Para quem que É ele falou assim, isso. vamos terminar isso? Pode ter sido meio que pro próprio Gravik falando assim, não, vamos terminar A isso. minha sensação foi que ele ligou pro Gravik, Poderia ter sido pro para Rhodes. pro Rhodes, pode ser para Priscila, tipo assim, me ajuda aqui, vamos terminar isso. Pode Uhum. ser para Gaia, pode ser para Capitã Marvel, pode ser para qualquer um, né? Foi justamente para deixar aquilo assim, para quem que ele ligou. Pois é. Mas eu imagino que vai ser com o Gravik, que foi pro Gravik aquela ligação, e vai ser uma coisa muito mais pé no chão, né? Nesse episódio eu senti mais ainda que não vai ter uma participação surpresa da Capitã Marvel, por exemplo, igual a gente tinha brincado A gente no último tinha. episódio. Então é isso, Não, né? eu não tinha brincado. Eu falei que eu gostaria de ver. Uhum. Mas eu acho que. Ah, e principalmente pelo Eu, diálogo do Nick Fury, já meio que descarta isso, né? Falou assim: não, eu tenho que resolver isso. Eu não é, posso querer que alguém caia do céu e resolva pra mim. pois é, quando eu Esse vi esse diálogo diálogo, eu pensei, não vai não vai rolar rolar. uma Carol Capitã Danvers, né? Marvel. Toda vez que eu vou falar Capitã Marvel, me vem aqui, ó, Miss. É, dá pra perdoar porque a Carol Danvers era a Miss Marvel, né? Pois é, Mas o Sam ela nunca foi, então. pois é, cara. Então, Esse é o gente, problema. esse foi o nosso vídeo sobre o episódio. Espero que você tenha gostado. E comenta aí o que você achou do episódio, se você concorda com a gente com o Luan que gostou do episódio ou que comigo que deu uma caída. E a gente vai deixar mais vídeos aqui para você continuar no barzinho com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para quem você acha que vai curtir aí, né? Dois caras batendo papo sobre um seriado. Exatamente. Então, a gente agradece para você que ficou até aqui e na semana que vem a gente vai trazer o review também do último episódio e um review completo da série, o que a gente achou, né? Então, não perca, se inscreve aí para você não perder, ativa o sininho e a gente se vê na semana que vem. Falou! Até mais.